Boa tarde, queridos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para um belo devocional, onde eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Você que está nos assistindo pelo YouTube, por favor, deixe o seu joinha, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, nos abençoe e seja abençoados por nós também. Você que tem o seu pedido de oração, que você possa estar colocando no decorrer desta mensagem, tá bom? Que no final nós vamos orar e esses pedidos também serão enviados para o nosso ministério de intercessão, que vai estar orando também, e creia na vitória do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá? Eu quero desde já deixar um texto da palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. A Bíblia nos diz o seguinte ali: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos veronilmente e fortalecei-vos. Ou seja, eu quero trazer como título desse breve devocional o seguinte tema: como manter-se firme no mundo em crise. A palavra de Deus, queridos, ela vai nos dar algumas exortações para que possamos permanecer firmes na nossa vida cristã, mesmo em meio à crise. A cada dia que passa, fica mais difícil viver aqui no mundo. Infelizmente, é assim que acontece. Hoje só se ouve falar de crise. E verdadeiramente nós estamos vivendo no mundo em crise. Crise não só financeira e econômica, mas uma crise na família, uma crise no trabalho, uma crise, infelizmente, em todos os aspectos. É bom lembrar também, nós precisamos lembrar disso, que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. E o que infelizmente também nós não podemos negar é que o nosso planeta fica cada vez mais corrompido e mais distante ainda dos padrões do reino de Deus. Então, queridos, como se manter firme no mundo em crise? Olha só que interessante, a ordem de Deus para que nós possamos nos manter firmes no mundo de crise. A primeira ordem que nós precisamos entender e começar a viver, começar a vivenciar é o vigiar. Nós precisamos estar vigilantes a todo instante. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo que você foi chamado para algo muito maior. Que não vai ser uma crise, que não vai ser uma dificuldade que vai atrapalhar com que isso aconteça na sua vida. Nada ainda acabou, nada ainda se findou, pelo contrário. Eu vejo que nós estamos passando um momento onde nós precisamos estarmos atentos, vigilantes, atentos no Senhor, porque eu creio que Deus fará coisas maravilhosas na nossa vida e no nosso meio por onde andarmos. Então, querido, nos tempos antigos, as cidades elas eram muradas e possuíam torres de vigia. Ali ficavam soldados, vigiando, para verificar se vinha algum inimigo atacar a cidade. E assim também o Senhor, Ele manda que nós também fiquemos vigilantes. Olha o que diz a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Portanto, devemos nos manter sempre vigilantes, não dando brecha, não vacilantes, porque o inimigo ele está o tempo todo querendo acertar a nossa vida. Queridos, então, o primeiro ponto, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Uma coisa interessante é que nós precisamos também estarmos atentos à voz de Deus, ao que Deus tem preparado para nós. O segundo ponto, que nós precisamos estar atentos para que nós possamos nos manter firmes mesmo no mundo de crise, é estar firme na fé. Então, continuando em 1 Pedro 5,9, está escrito o seguinte: resistam-lhe permanecendo firmes na fé. A fé é o nosso escudo de proteção que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá a fé como escudo de proteção para que possamos nos livrar dos dardos inflamados do maligno. O diabo a todo tempo está lançando esses dardos contra a nossa vida. E se nós não estivermos atentos e vigilantes, se não estivermos com a nossa fé em dia, infelizmente a gente acaba tropeçando.
E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós nos mantemos firmes. Deus quer que nós caminhemos em direção àquilo que Ele já tem preparado para nós. Efésios 6,16 diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero que você creia que Deus está no controle de todas as coisas e mantenha o seu foco, mantenha a sua fé nele, porque é dele que virá todas as respostas para as nossas inquietações, para os nossos questionamentos. Mantenha a fé, Deus está trabalhando, Deus está agindo ao seu favor. O terceiro ponto, para que nós possamos nos manter firmes mesmo num mundo de crise, é se portar com coragem. A Bíblia nos compara a soldados, ou seja, nós somos soldados do reino de Deus. Com tais não podemos jamais nos acovardar. Pode vir a tribulação que vier, nós não precisamos e nós não devemos nos acovardar. Mas precisamos sair em combate. Como? Orando, se colocando cada vez mais na presença do Senhor. Ainda mais quando sabemos, queridos, que o Senhor, Ele é a nossa bandeira. Ele é quem luta as nossas batalhas. O nosso grande problema é que quando passamos por alguma situação adversa, nós pensamos que nós precisamos agir com as nossas próprias forças e com a nossa própria sabedoria. Mas o que nós precisamos fazer de fato é convidar Deus para lutar conosco as nossas lutas. E olha o que diz Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Isaías 41,10 diz o seguinte: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Queridos, eu me lembro muito bem, logo quando eu cheguei na Igreja Batista Betel, eu tive uma experiência muito interessante. Foi exatamente com a nossa pastora, a pastora Adriana, onde nós estávamos nos preparando para irmos para um encontro, e ela mandou uma mensagem para nós dizendo o seguinte, que como é bom entrar numa guerra já sabendo que somos vitoriosos. Eu nunca esqueci isso. Estamos sim em guerra, estamos sim passando por lutas, passando por dificuldades, mas Deus já tem uma vitória poderosa preparada para mim e para você. Então mantenha-se firme, mesmo no mundo de crise. O Deus que eu e você servimos nunca perdeu e jamais perderá uma guerra ou uma batalha. O quarto ponto que eu quero fechar com vocês: como manter-se firme no mundo em crise. O quarto ponto diz o seguinte: fortalecei-vos. A ordem de Deus é que nós venhamos nos manter fortalecidos. Então, como eu e você podemos nos manter fortalecidos? Através de uma vida de intimidade diária com Deus, se alimentando todos os dias da palavra de Deus e desenvolvendo uma vida de oração. E por último, tendo comunhão com os irmãos. Queridos, estamos vivendo momentos onde algumas pessoas estão em casa, estamos vivendo momentos onde estamos tendo um tempo a mais para fazermos coisas que talvez não fazíamos antes. Então esse é o tempo que Deus está nos dando para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais na tua presença. Então busque mais, ore mais, leia mais. Nós tivemos uma palavra poderosa ontem aqui no Tadel, onde a pastora Adriana ministrou falando sobre a forma que nós precisamos nos preocupar com os nossos irmãos. Entre em contato com os seus irmãos. Fale com eles, se aproxime. É uma forma muito gloriosa de nós nos mantermos fortalecidos. É um tempo precioso que Deus ele está separando, Ele está dando para nós. Então, queridos, estas são formas
de nos mantermos fortalecidos e podermos resistir aos ataques do diabo. Em Jeremias 15,16, a Bíblia diz o seguinte: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos Exércitos. Olha o que Salmo 119:11 nos diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Filipenses 4,13 diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Então, queridos, que eu e você, nós possamos aceitar o desafio de viver uma vida vitoriosa aqui na terra, nos comprometendo a ser mais vigilantes, a termos mais fé, a sermos mais corajosos, tendo mais intimidade com o Senhor através da leitura bíblica, através da meditação da palavra, através da oração. Se eu e você caminharmos desta forma, queridos, a vitória será certa. Então, mantenha-se firme, mesmo em um mundo de crise. Muitas das vezes nós vamos nos pegar perguntando: meu Deus, quando isso vai passar? Quando isso vai acabar? A que fim isso vai dar? Mas eu quero deixar uma palavra para o teu coração, para a gente finalizar esse momento. Deus, Ele não é refém da história. Deus, Ele não é apático e indiferente à história. Ele é o Deus que escreveu e que intervém na história. Mantenha-se firme. Deus tem vitória para você. Eu quero orar com você neste momento. Você que colocou os seus pedidos de oração aqui. Eu quero estar orando com você. E eu quero pedir para que você creia. Creia, porque Deus, Ele está agindo ao teu favor. Amém? Onde você estiver nesse momento, se você puder, coloca a mão na altura do teu coração. Eu quero estar orando com você neste momento. Pai, nós te rendemos graça, Pai, neste dia. Queremos agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor ministrada aqui aos nossos corações nesta tarde. Que nós possamos nos manter cada vez mais firmes, mais fortes, mais fortalecidos no Senhor, mesmo vivendo, ó Pai, em um mundo que está em crise. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Que nós possamos avançar, que nós possamos crer, ó Pai, a cada instante, que o Senhor está cuidando de tudo e que no momento certo nós veremos tudo acontecer. Pai, todas as pessoas que colocaram, ó Pai, os seus pedidos de oração neste dia, Pai, que o Senhor possa estar tomando nota e entrando com provisão, para que tudo aconteça, para que pessoas tenham poderosas experiências com o Senhor, acerca, ó Pai, do fazer do Senhor na vida de cada uma delas. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque sabemos que o Senhor tem trabalhado ao nosso favor. Sabemos, ó Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós cremos que logo estaremos, ó Pai, alegres, estaremos, ó Pai, felizes, estaremos, ó Pai, maravilhados, porque vamos ver o agir do Senhor, pois cremos que o Senhor já está agindo. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Agradecemos ao Senhor, louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, guarde esta palavra no teu coração. Amanhã teremos novamente um ministro ou um pastor aqui ministrando a palavra do Senhor para o teu coração mais uma vez. Então não perca, todos os dias, meio-dia, estaremos aqui falando da palavra de Deus para você. Deus te abençoe, um grande beijo no coração.